Você está animado, irmão? Amém. Sempre que nós estamos prestes a nos expor à palavra de Deus, nosso coração precisa ser cheio de alegria, porque é a exposição à palavra de Deus que enche o nosso coração de fé. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. E todas as vezes que estamos expostos à pregação da palavra, o nosso coração está recebendo fé. Então nós precisamos nos alegrar, nos animar e cultivar uma boa expectativa para receber a palavra de Deus. Ademais, é como eu tenho dito, uma palavra de Deus pode acertar você em cheio e transformar a sua vida para sempre. Você crê nisso? Diga amém. Quantos querem isso nessa noite? Eu quero, eu desejo demais que a palavra de Deus acerte a minha vida em cheio. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus falando com o seu povo. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem que já faz algum tempo eu venho refletindo nela e aprendendo com o Senhor a partir dessa reflexão. E eu quero dividir com você aquilo que tenho aprendido sobre esta reflexão. O tema da mensagem de hoje, o tema da reflexão de hoje é discernindo o agir de Deus. Discernindo o agir de Deus. E o meu objetivo com esta mensagem é viabilizar uma reflexão bíblica sobre o modus operandi de Deus no mundo, em nós, por nós e através de nós. Deus agora mesmo está agindo no mundo. Você crê nisso? Amém? Deus está agindo no mundo. Deus também está agindo em nós. Deus também está agindo por nós. Você crê nisso? Diga aleluia. Deus está agindo por nós. E Deus também quer agir através de nós. Então, a fim de não sermos confundidos e enganados pelo que as pessoas dizem, pelo o que os nossos sentimentos e emoções nos dizem, e nem pelo que os nossos olhos naturais nos mostram, é imperativo que os filhos de Deus conheçam a mente e o coração do nosso Senhor para discernirem o seu agir. Saberem, sem sombra de dúvidas, o que é de Deus e o que não é de Deus, para alinharem-se ao Senhor e à sua vontade numa vida inteira para a glória do seu nome. Eu não sei você, eu já passei por momentos assim, em que numa determinada circunstância da vida, eu me perguntei, isso é de Deus? Isso não é de Deus? É Deus que está agindo? Não é Deus que está agindo? Já se pegou nessa confusão alguma vez? Será que isso vem de Deus? Será que isso é de Deus para mim? Será que é o diabo que está agindo contra mim? É para tentar responder essas perguntas e dar clareza de mente a você sobre o agir de Deus que eu quero compartilhar com você essa reflexão. E há pelo menos 3 coisas fundamentais que todos nós precisamos saber para discernir o agir de Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber e entender sobre o agir de Deus é que Ele é onipotente. Diga comigo, Deus é onipotente. Um dos atributos divinos do nosso Pai Celestial é poder todas as coisas em todo o tempo. Entretanto, isto não significa que Ele faz tudo o que quer de qualquer jeito. Tudo o que Ele faz está dentro dos limites da sua palavra. E nos limites da sua palavra, tudo o que Ele faz se mantém. Você entendeu isso? Deus ser onipotente não quer dizer que Ele faz tudo o que Ele quer fazer de qualquer jeito. Deus não faz nada de qualquer jeito. Você entende isso? Diga amém. Tudo o que Deus faz dentro dos limites da sua palavra. E tudo o que Ele faz dentro dos limites da sua palavra se mantém firme e inabalável. Abra por gentileza a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler juntos. Algumas passagens importantes para essa reflexão. Aí mesmo, dentro do Evangelho de João. Vamos passear um pouquinho pelo Evangelho de João.
para entender o que Deus quer nos ensinar essa noite. João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3, depois o versículo 14. Assim, deixa eu aproveitar aqui e abrir um parênteses para reforçar essa informação que nós já demos à igreja há algum tempo atrás. Nós usamos no púlpito para pregar a palavra, todos os pregadores, pastores que sobem nesse púlpito para pregar a palavra devem usar a versão NVI, Nova Versão Internacional. Porque nós escolhemos uma versão, irmão, porque é um pouco confuso quando a gente tem um monte de versões diferentes sendo usadas ao mesmo tempo. De repente eu estou lendo um texto na sua Bíblia, o texto está escrito de uma outra forma completamente diferente, e aí você está lendo e está me ouvindo. Então, para a gente tentar equalizar essas diferenças de versões que existem por aí, nós escolhemos adotar a NVI, que é uma versão da Bíblia de leitura bastante acessível e um tanto quanto confiável do ponto de vista da tradução dos originais grego, hebraico e aramaico para o português, em que nós estamos lendo agora. Muito bem, João capítulo... sim, aproveitando, eu quero dizer também que nós temos lá na Central Store algumas Bíblias NVI. Caso você não tenha uma Bíblia NVI e queira adquirir uma, temos algumas Bíblias lá também. João capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Nenhum aleluia. Vou ler de novo. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Avance um pouquinho para o versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Diga comigo, graça e verdade. Então veja só, ao dar testemunho de Jesus, o evangelista João disse que Jesus é a palavra. No princípio era o verbo, ou no princípio era aquele que é a palavra. Jesus é a palavra. E João diz também que o mundo e tudo o que nele existe foram criados pelo poder desta palavra, numa alusão à criação de todas as coisas, conforme vemos em Gênesis capítulo 1. João diz também que a palavra se fez carne, Jesus Cristo, e ele veio trazendo ao mundo graça e verdade. Então, baseado no testemunho de João a respeito de Jesus, nós podemos afirmar que Jesus é a palavra, Jesus é a graça e a verdade de Deus aos homens. Você crê nisso, irmão? Jesus é a palavra, Jesus é a graça e a verdade de Deus aos homens. Avance um pouquinho aí mesmo no Evangelho de João, do capítulo 1 para o capítulo 8. E veja comigo o que diz João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 32. Se você chegou aí, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. São palavras do próprio Jesus, tá? Jesus disse: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Lemos as palavras do próprio Jesus, que disse que é o conhecimento da verdade que liberta o homem do poder do pecado e da morte eterna. O conhecimento da verdade. Veja que não é só a exposição à verdade, não é uma informação sobre a verdade, é o conhecimento da verdade. Essa palavra, esse verbo conhecer, nos originais da Bíblia, eles falam da relação mais íntima que pode existir entre um homem e uma mulher. Algumas versões da Bíblia chegam a dizer que no princípio Adão conheceu Eva, porque tiveram relações íntimas.
conhecer a verdade pressupõe um relacionamento íntimo com ela, uma aproximação intencional e intensa da verdade, uma experiência com a verdade. Você concorda comigo que tudo que eu estou dizendo a você aqui agora é só informação? É só informação. Essa informação só pode se transformar em formação a partir do momento em que você decide experienciar essa informação, tornar essa informação pessoal, encarnar essa informação na sua própria vida. Amém? Então, o que Jesus nos disse é que o que liberta o homem do poder do pecado e da morte eterna é essa relação intensa, próxima, íntima com a verdade, com o próprio Jesus. Como vimos há pouco, Jesus é a verdade, e pelo conhecimento de Jesus é que os homens são libertos, a saber, redimidos do poder do pecado e da morte eterna. Jesus, quando deu testemunho do Espírito Santo para os seus discípulos, disse que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando alguém é exposto à verdade do Evangelho e decide crer no Jesus Cristo a que o Evangelho prega, o que aconteceu é que, no momento em que essa pessoa estava exposta à verdade, o Espírito Santo foi quem o convenceu da sua necessidade de Deus e o convenceu da sua necessidade de Deus e da necessidade de entregar-se a Deus pela fé no nome de Jesus. É pelo conhecimento da verdade, é pelo convencimento operado pelo Espírito Santo a todos nós de que Jesus é a verdade que liberta, que todos nós fomos redimidos do pecado e da morte eterna. Agora, se Jesus é a palavra, se Jesus é a graça e a verdade de Deus aos homens, e se é pelo conhecimento da verdade que os homens são libertos do poder do pecado e da morte, a pergunta que nós devemos responder é: onde e como conhecer a verdade para a salvação eterna? Sim ou não? Ainda em João, volte do capítulo 8 para o capítulo 4, e veja só o que diz a palavra de Deus em João capítulo 4, versículo 26. João capítulo 4, versículo 26 diz: então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que forte, né, irmão? Esse é o finzinho daquela conversa de Jesus com a mulher samaritana. Os dois estão sentados no poço e Jesus está falando àquela mulher sobre quem ele é. E ele diz para ela no versículo 26: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Essa passagem, bastante conhecida, em que Jesus conversa com esta mulher samaritana, nos traz essa declaração clara e contundente de Jesus, revelando a si mesmo para aquela mulher. Ele diz: eu sou o Messias. Volte para o capítulo 8. Veja o versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Diga aleluia. Mais uma vez Jesus revela a si mesmo, agora como a luz que ilumina o mundo. Você não precisa abrir. Em João capítulo 10, versículo 9, Jesus afirma ser ele a porta por onde as suas ovelhas podem entrar e encontrar pastagem. Ainda em João capítulo 14, versículo 6, Jesus revela-se como o caminho, a verdade e a vida. Apenas no Evangelho de João, para não citar muitas outras passagens em toda a Bíblia, vemos a revelação explícita de Jesus Cristo vindo dos céus para salvar os homens. E há ainda ao longo das Escrituras Sagradas diversos ensinos e instruções sobre Jesus e a vontade de Deus para os homens. 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3.
Chegou lá? Diga amém. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia. Perceba só no versículo 16 a expressão inspirada. Toda a Escritura é inspirada. O termo grego que é traduzido por inspirada aqui é theopneustos, e este é o único lugar da Bíblia em que este termo é usado. O significado deste termo é Deus soprou. Toda a Escritura foi soprada por Deus. Que maravilha. Isso sugere que foi o próprio Deus quem soprou, dando a sua palavra aos santos homens que a redigiram. A palavra de Deus é confiável ou não, irmão? Aliás, é por isso que ela é chamada palavra de Deus. Porque veio dele, soprada por ele, dada por ele. Então, há, portanto, muitas evidências bíblicas de que ela mesma, a Bíblia, é a palavra de Deus por ter Deus inspirado o seu registro. Assim, podemos concluir que a Bíblia é Jesus em tinta e papel. Você crê nisso, irmão? E Jesus é a Bíblia em carne e osso. Pois é por meio dela que primariamente todos os homens devem conhecê-lo. A Bíblia é o Logos de Deus, a palavra, a revelação de Deus, a revelação da sua mente e do seu coração, pois foi nela que ele decidiu mostrar-se ao mundo. A sua Bíblia é a palavra soprada de Deus. Amém, irmão? Jesus é a palavra soprada de Deus, o Logos, o Verbo. A Bíblia que nós carregamos, obviamente não o material físico do qual ela é feita, mas o conteúdo por dentro desse material físico que a comporta. Ela é a revelação da pessoa de Deus em Jesus Cristo. Amém, irmão? Nós não podemos nos relacionar com a palavra de Deus, a Bíblia, de qualquer maneira. Porque nos relacionarmos com a palavra de Deus de qualquer maneira é como nos relacionarmos com Jesus de qualquer maneira. Porque Jesus e a sua palavra são a mesma entidade, a mesma pessoa. Amém, irmão? Jesus certa vez disse para os seus discípulos: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Não é qualquer palavra, não é qualquer ensino, não é qualquer instrução, não é qualquer revelação. As palavras que Jesus tem nos dito e as palavras que estão contidas neste livro são espírito e vida. Devemos então ter em mente que esse livro, que nós chamamos de Bíblia, não é um livro apenas, mas é Jesus revelado nas Sagradas Letras. Amém, irmão? Se você tiver uma clara consciência disso, irmão, eu poderia encerrar essa reflexão aqui. Isso seria o suficiente para o seu relacionamento com Jesus ser revolucionado radicalmente para sempre. Porque existem muitas pessoas que acreditam ser possível desenvolver um relacionamento com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, apenas vindo à igreja. Há muitas pessoas que acreditam ser possível desenvolver um relacionamento com Deus, Jesus e o Espírito Santo apenas cantando louvores evangélicos, músicas evangélicas. Alguns até vão um pouco mais longe e acreditam que podem desenvolver um relacionamento com Deus, Jesus e o Espírito Santo lendo bons livros de temas evangélicos. Negativo, absolutamente. A maneira primária, quando digo primária é no sentido de ser a primeira, mais elementar, mais fundamental, de Deus revelar-se aos homens e revelar aos homens o seu coração e a sua mente, a sua vontade, os seus desígnios, o seu propósito, é a palavra de Deus.
a Bíblia. De sorte que não há a menor chance, não há a menor chance de um crente em Cristo Jesus, genuinamente nascido de novo, desenvolver um forte e robusto relacionamento com Deus, para experimentar toda a realidade da sua redenção em Cristo e as bênçãos do seu reino, sem um relacionamento vivo e intenso com a palavra. Pegou isso aí? Sem chance, sem chance. Todos nós precisamos entender isso, de uma vez por todas. Cantar é bom, orar é importante, é bom, jejuar é bom, é importante, servir é necessário. A comunhão entre os irmãos, entre os santos é boa, é necessária. Mas tudo isso sem a presença pujante da palavra, sem a presença prevalente da palavra, é nada. Nada. Porque a palavra de Deus, a Bíblia, é o meio primeiro de Deus revelar-se a nós, revelar o seu coração, a sua vontade a nós. Amém? Então, de novo, nós não podemos tratar a Bíblia como um livro qualquer, pois isso seria como tratar o próprio Jesus como uma pessoa qualquer. Quando Jesus conta aos discípulos a parábola do semeador, ele diz que a semente que cai numa boa terra é comparado ao homem que ouviu a sua palavra e guardou a sua palavra. Esse guardar a palavra aí, irmão, não é botar na gaveta e deixar guardada lá, não. Porque o Senhor mandou guardar a palavra, então eu guardei bem guardada, está lá. Ninguém mexe. Guardar a palavra é obedecer a palavra. É expor-se à palavra. É permitir que a palavra fale ao seu coração. A vontade de Deus, o propósito de Deus para você, no mundo em que você está, nas circunstâncias que você vive. Vamos voltar lá para o Evangelho de João? Volta para o Evangelho de João. Para João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 38. Pai, está um silêncio danado aqui. Você está comigo aí, irmão? João 6, 38. Jesus disse: pois eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Pense comigo, se Jesus é a palavra de Deus, se Jesus é a palavra e Deus sendo onipotente, age apenas nos termos da sua palavra. Você lembra que ele está falando aqui sobre discernir o agir de Deus, né? Eu disse que a primeira coisa importante que a gente precisa saber para discernir o agir de Deus é que ele é onipotente, mas ele não é onipotente porque faz o que quer de qualquer jeito. Tudo o que ele faz está dentro dos limites da sua palavra, da palavra que já nos foi dada, que já nos foi revelada. Então, se Jesus é a palavra e Deus sendo onipotente age apenas nos termos da sua palavra, é urgentemente necessário entendermos que para discernir o agir de Deus, a primeira coisa a fazer é inclinar o coração à palavra, pois ela é a expressão máxima da vontade de Deus em Jesus. Se quisermos conhecer e discernir a vontade de Deus, devemos olhar para Jesus. Jesus, seus pensamentos, suas palavras, suas afeições, todo o seu modo de vida são a expressão inequívoca da vontade de Deus. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus, vá aos evangelhos e estude a vida de Jesus. Porque, como nós lemos aqui, Jesus não veio para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. A vontade de Deus foi manifesta em Jesus. Amém? Mas não só a salvação eterna dos homens pecadores. Todo o modo de vida de Jesus revelava a vontade de Deus para os homens. Jesus é o modelo, Jesus é o padrão de como os homens devem viver no reino de Deus. Como a nova criatura deve viver no reino de Deus. Você entendeu isso, irmão?
O amor com o qual Jesus amou, a compaixão com a qual Jesus se compadeceu dos que sofriam, o modo como Jesus tratou o dinheiro, o apreço de Jesus pelos profetas, pelas escrituras sagradas. Com 12 anos, Jesus já debatia a lei com os fariseus, letrados, versados na lei de Moisés. O apreço de Jesus às escrituras, o perdão com o qual Jesus perdoou. Você lembra de Pedro? Lembra de Judas? Esse nível de perdão. E tudo que Jesus fez, todo o modo como Jesus viveu, era uma expressão exata e inequívoca da vontade de Deus. Então, qual é a vontade de Deus para você nos seus relacionamentos? Que você ame com o amor de Jesus, perdoe com o amor de Jesus, sirva com o amor de Jesus. E por aí vai. Você quer conhecer a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata da vontade de Deus. Então, irmãos, a primeira coisa que a gente precisa entender para discernir o agir de Deus, para discernir se Deus está num negócio ou não está num negócio, se esta ou aquela coisa que acontece no mundo, ou que nos acontece no mundo, vem de Deus, é uma expressão da vontade de Deus ou não, é ir à palavra. É surpreendente o número de cristãos. Eu não me lembro agora exatamente quando, mas há muitos anos atrás, e eu temo que essa pesquisa hoje seja tão atual quanto quando ela foi feita. Há muitos anos atrás foi feita uma pesquisa que media o grau de conhecimento dos cristãos da Bíblia, da palavra de Deus. E o nível de conhecimento dos cristãos, de todo tipo que você pode imaginar. Um novo crente, um crente de meia idade, um crente mais maduro, crentes adultos, jovens, adolescentes, idosos. O nível do conhecimento bíblico dos crentes era tão baixo que a partir dessa pesquisa foi cunhado o termo analfabetismo bíblico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitos crentes estão na igreja, mas ainda não entenderam o que é ser igreja. Muitos crentes estão na igreja, mas ainda não se veem como corpo de Cristo, ou não vivem como corpo de Cristo. E por que isso? Porque há pouca exposição à palavra, há pouca exposição à verdade. Naturalmente que eu não faria isso para constranger ninguém, mas se eu perguntasse aqui, quantos de nós aqui hoje lemos a Bíblia religiosamente, todos os dias da semana? Uma leitura sistemática, uma leitura intensiva, uma leitura dedicada. Se fôssemos honestos, pouquíssimos de nós levantaríamos a mão. No entanto, quando as dificuldades vêm, a primeira coisa que nós fazemos é orar pedindo a Deus solução para os nossos problemas. Mas, se estivéssemos expostos à palavra, saberíamos que muitas das soluções que oramos a Deus para os problemas que vivemos já estão lá reveladas nas Escrituras. Você entende? Então a gente precisa entender que a gente só vai conseguir discernir o agir de Deus se a gente tiver com os olhos na palavra, se a gente tiver um coração inclinado à palavra. Porque o que me revela a vontade de Deus é a palavra. Então, se algo acontece na minha vida e eu tenho a palavra para aferir se aquilo que aconteceu vem de Deus ou não, eu posso me posicionar com certeza, com convicção. Não, isso aqui é de Deus para mim, porque está escrito. Ele disse. Opa, eu vou começar a orar por isso aqui, porque isso aqui não se parece com Deus agindo na minha vida. Porque eu não vejo nada na palavra que assina, que chancela isso que está acontecendo aqui como um agir de Deus na minha vida. Você entende o que eu estou querendo dizer? Nosso alerta liga ou não, à medida em que nós conhecemos a vontade de Deus. Mas para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos conhecer a palavra, porque ela é quem nos revela a vontade de Deus. E conhecendo a vontade de Deus, eu posso discernir o agir de Deus. Primeira coisa.
exposição à palavra, inclinação à palavra. Para discernir o agir de Deus, precisamos conhecer a palavra. Amém, irmãos? Então a primeira coisa que a gente precisa saber é que Deus é onipotente, mas que Ele só faz o que faz nos limites da sua palavra. Amém? Então você quer conhecer o agir de Deus, tem que inclinar o coração à palavra. Propõe no seu coração a partir de hoje, dedicar um tempo exclusivo, tá, irmão? Exclusivo. Algum tempo atrás, eu gosto muito de tecnologia, e algum tempo atrás eu comecei a usar a Bíblia só no aplicativo, no celular, no iPad, porque eu dizia para mim mesmo, isso aqui é muito legal, e aqui a gente tem vários marcadores, e aqui a gente... Mas eu fui percebendo que, conforme eu lia a Bíblia no aplicativo, e baixava lá a notificação do WhatsApp, a minha atenção era desvirtuada da palavra. E aí, dependendo de quem fosse a mensagem, eu parava a leitura e abria a mensagem. Ora, agora a minha atenção à palavra de Deus, lembre-se aqui, olha, a palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra de Deus, amém? Então a minha atenção à palavra, a minha atenção a Jesus, estava rivalizando com o WhatsApp. Aí eu falei, não, isso aqui não vai funcionar não. Vou voltar para a palavra mesmo. Toda vez que eu zero uma Bíblia, eu compro uma nova. Essa aqui é nova, né? Essa aqui é nova e eu ainda não rabisquei ela não. Mas todas as minhas Bíblias são muito rabiscadas e eu sublinho, eu escrevo do lado. Eu acho mal barato. O meu pai, a gente achou essa Bíblia há pouco tempo. Minha mãe achou essa Bíblia há pouco tempo. Meu pai tinha uma Bíblia. Foi a última Bíblia que ele teve. Cansada, surrada, velhinha a Bíblia. A Bíblia estava toda rabiscada. E era engraçado, que a Bíblia já tinha assim, sermões prontos. Assim, ponto 1, ponto 2, ponto 3, dentro do texto. O velho já não estava nem mais escrevendo o sermão. Eu não escrevo o sermão aqui, vai 4 páginas de sermão. Aí ela tinha João 3,16, ponto 1, 2, 3. Essa Bíblia está lá, uma relíquia, guardada. Aí eu falei, não, vou voltar para a palavra física mesmo, porque nós precisamos dedicar um tempo exclusivo à palavra, irmão. Exclusivo à palavra. Porque quando eu estou focado, quando a minha atenção é exclusiva, a palavra, a minha atenção é exclusiva a Jesus. Sabe, é como se Jesus estivesse pronto para falar comigo. Jesus estivesse pronto para ministrar no meu coração. De repente alguma coisa me distrai porque eu não estou dedicado exclusivamente a Ele naquele momento, a sua palavra naquele momento. E aí Ele, tá bom, peraí, eu vou esperar você. Vai lá, atende fulano, atende Beltrano, atende ciclano. Faz isso, faz aquilo. Aí você volta, deixa eu voltar de onde eu parei. Aí Jesus, tá bom, você está aqui de novo? Então, deixa eu tentar falar. Aí você se distrai com outra coisa. Peraí. Você entende, irmão? Não rola. Não rola. Nós não podemos, em hipótese alguma, aceitar, naturalizar o analfabetismo bíblico. Você entende isso, irmão? Porque isso seria como assinar a própria sentença de morte espiritual. Porque um crente que não tem a palavra, ele não dura muito tempo. Ele não dura muito tempo. Aí ele começa a achar que Deus tem que fazer as coisas que Ele quer, do jeito que Ele quer. Ele começa a achar que os pastores e os líderes são servos dele, no sentido de terem que atendê-lo a hora que ele quer, e se isso não acontece, ele fica revoltadinho, quer sair da igreja e tal. Entende? Não tem palavra. Não pode amadurecer, porque o seu coração não está exposto à voz de Jesus, aos ensinos de Jesus, às instruções de Jesus. E aí a gente fica a desenvolver uma igreja sempre aquém do que Deus espera. Ou uma igreja sempre aquém do que Jesus merece. Amém, irmão? Eu digo sem sombra de dúvida, Jesus merece um pastor muito melhor do que eu sou agora. Por isso eu trabalho todos os dias para ser melhor no dia seguinte do que eu sou hoje. Porque Jesus merece. Jesus merece uma igreja muito melhor que a nossa. Não que sejamos uma igreja ruim, mas Ele merece que sejamos o melhor que pudermos ser. Amém?
E sem a palavra, irmãos, não dá. Simplesmente não dá. Certa vez perguntaram a um pastor: o que é mais importante, pastor? Ler a Bíblia ou orar? Ao que o pastor respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa da esquerda ou a asa da direita? Então, todas as disciplinas espirituais são importantes, irmão. Não dá para achar que você vai desenvolver uma vida de oração frutífera se você não tem a palavra. Não dá para você achar que tendo a palavra não precisa orar. O nosso tema aqui agora é a palavra. Então você precisa da palavra, porque só pela palavra é que você consegue discernir o agir de Deus. Amém? Qual é a diferença entre muitos crentes que ficam em paz e os que ficam perturbados quando alguma coisa acontece? Porque os que ficam perturbados quando alguma coisa acontece não sabem exatamente se o que aconteceu vem de Deus ou não. Os que conhecem a verdade, conhecem a palavra, sabem. Opa, ou eu acendo o sinal. Irmãos, na vida, todos nós vamos ter de lidar com muitos problemas. A questão é, com que tipo de problema nós estamos lidando? Existem os problemas que são causados por outros. Nós não temos absolutamente nenhum controle sobre isso, certo? Eu posso sair aqui agora na rua e pegar o meu carro para ir para casa, alguém pode vir e bater na minha traseira. É um problema causado por uma pessoa. Eu não tenho como controlar se a pessoa que está vindo atrás de mim bebeu, não bebeu, está falando no celular, dirigindo ou não está. Acontece. Alguém calunia você no trabalho, alguém frauda você, alguém te rouba, né? Igual aconteceu com a Yolanda esses dias aí, foi assaltada. Você não tem controle sobre os problemas que outros causam. Há os problemas que são causados por você mesmo. Escolhas mal tomadas, decisões mal tomadas, falta de sabedoria. A carne ainda, né? A sua carnalidade, a sua natureza carnal ainda rivaliza com a sua natureza espiritual e você muitas vezes cede a ela. E há, irmãos, os problemas que são o levante das trevas contra nós. Muitas vezes não é fácil discernir uma coisa da outra, a não ser pelos problemas que nós mesmos causamos. Se formos honestos, vamos saber. Então, eu vacilei. Mas a verdade é que a palavra diz que o diabo, ele é o nosso adversário, e ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando alguém a quem possa tragar, ou buscando uma oportunidade a quem possa tragar. Então ele está por aí. Se ele vê a oportunidade, irmão, seja na vida de alguém, para me causar um problema, ou seja por meio de decisões mal tomadas minhas, ou seja por meio de outras circunstâncias, ele vai agir. Então, com que tipo de problema a gente está lidando? Porque há problemas que os outros nos causam, não temos controle sobre isso, precisamos orar apenas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus e pela sabedoria de Deus para lidar com as consequências do que os outros causam a nós. Os problemas que nós causamos, precisamos orar a Deus por sabedoria, inteligência espiritual, para tomar decisões melhores, sermos mais sensíveis ao Espírito Santo e sermos guiados por Ele. E ao levante das trevas, irmãos, nós precisamos usar a autoridade do nome de Jesus. Amém? Usar a autoridade do nome de Jesus. Mas o fato é que nós só conseguimos discernir se o que nos acontece é de Deus ou não, se nós conhecemos a Deus. E para conhecer a Deus, precisamos conhecer a sua palavra. Amém? Há orações. Engraçado, eu preciso, o Espírito Santo está me conduzindo aqui. Eu preciso voltar para cá, mas eu vou lembrando aqui de alguns versículos. Há um versículo chave sobre oração na Bíblia, que diz assim: esta é a confiança, 1 João capítulo 5, versículos 14 e 15. Esta é a confiança que temos diante dele. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que ele nos ouve. Se sabemos que ele nos ouve, temos certeza de que ele nos dará aquilo que pedimos. Ponto. Qual é a única maneira de sempre, eu disse sempre, tá, irmão? É de vez em quando não. Qual a única maneira de sempre receber uma positiva de Deus? Orar segundo a sua vontade. Pergunto: como eu posso conhecer a vontade de Deus para orar segundo a sua vontade? Perguntando para o pastor? Vá à palavra. Então, quando você vai à palavra e encontra lá uma promessa, ou você vai à palavra e encontra lá um princípio do reino, ou você vai à palavra e encontra lá algo que valide a sua oração, você pode dizer: Senhor, é a tua palavra. É a tua palavra, Senhor.
E sabe o que Deus diz, irmão? Deus diz na sua palavra que Ele não muda e Ele não pode negar-se a si mesmo. Então quando você ora a palavra, Deus olha para você e diz, beleza, não tem como. Vai dar certo, vou fazer. Tamo junto. Aguenta aí, já vai acontecer. Mas muitos de nós fazemos orações que nunca vão ser respondidas. Porque estamos orando as maluquices da nossa cabeça, sem ter certeza se o que nós estamos orando é a vontade de Deus ou não. Entende, irmão? Por exemplo, Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Aí o irmão está afim da irmã. Mas a irmã é casada. Aí o irmão ora, Senhor, dá um jeito nessa bagunça para o teu servo. Dá vitória para o teu servo. Leva aquele traste para a glória. Desimpede o caminho para mim. Deus vai responder essa oração, irmão? O exemplo é esdrúxulo, mas tem gente que chega perto disso. Pode acreditar. Então a gente faz muitas orações que Deus não vai responder. Mas não é porque Ele não quer, não é porque Ele é mau. É porque tudo que Ele faz está dentro dos limites da sua palavra. E Ele já nos disse na sua palavra que nós precisamos aprender a orar. Nós precisamos orar segundo a sua vontade. Amém, irmão? Então, primeira coisa. Você quer discernir o agir de Deus na sua vida? Conheça a palavra. Deus é onipotente. Amém, irmão? Segunda coisa que a gente precisa saber para discernir o agir de Deus é que tudo o que Ele faz expressa quem Ele é e o que Ele sente. Uau! Tudo que Deus faz é uma expressão de quem Ele é. É uma expressão do seu caráter. E é uma expressão das suas afeições. É uma expressão daquilo que Ele sente por nós. Daquilo que Ele sente pela sua criação. Tudo. E olha que interessante. Os 39 livros do Antigo Testamento nos apresentam muitos nomes de Deus que falam sobre o seu caráter, falam sobre o seu poder e a sua atuação entre o seu povo. O nome de alguém é o aspecto mais importante da sua identidade, fala sobre o caráter de quem o possui. Antigamente era assim que os pais davam nomes às pessoas. Hoje não mais. Hoje os pais querem dar o nome da moda, né? Enzo, Cauã, Caisson, você pode inventar uns negócios assim. Jebson, inventa os nomes. Bonito, tem um monte de Cauã, tem um monte de tem Enzo aqui também. Os nomes são nomes lindos, mas os pais hoje pensam assim, vou dar um nome que é bonito. Antigamente não, antigamente os pais davam nomes aos filhos segundo o destino que eles vinham para os filhos. Não é? Então, o Antigo Testamento nos fala sobre diversos nomes de Deus pelos quais o povo de Israel o conhecia e que falam sobre quem Ele é, sobre o seu caráter. Olha só, o próprio nome Javé, ou Yahweh, ou Jeová, significa aquele que existe em si mesmo. Deus é aquele que existe em si mesmo. Você consegue dimensionar o tamanho do poder de Deus, o tamanho da majestade, da graça, o tamanho da grandeza, tá certo? Não sei, é redundante ou não? O tamanho da grandeza? A grandeza de Deus, você consegue, irmão, Ele existe em si mesmo. Moisés perguntou, Senhor, eu vou lá, mas eu vou me perguntar quem que me enviou, eu estou indo em nome de quem? Diga, o eu sou me enviou. Eu sou, olha só, irmão. Ele existe em si mesmo. Elohim, Deus é forte. Adonai, Senhor e Mestre. Senhor e Mestre, eu posso me sentar. Assim, Adonai, me ensine. Eu preciso da tua sabedoria. A gente lê, a gente dá Google pra caramba, irmão. A gente dá Google pra caramba, mas não ora. Espírito Santo, Espírito de Adonai, me revele, me mostre. Você entende, irmão? Você veja como a gente desconhece o nosso Deus. É o Elion, Deus Altíssimo. Sabe o que eu penso sobre isso, irmão? Quem vê do alto, sempre vê melhor. E o nosso Deus é
Altíssimo. A visão dele é perfeita. Ninguém vê como nosso Deus. Amém, irmão? Ninguém vê como nosso Deus. Muitas vezes nós, no meio das circunstâncias da vida, nós ficamos como que o Pac-Man dentro do labirinto, pegando as comidinhas e fugindo dos inimigos. E a gente não sabe para onde a gente vai, porque a gente bate numa parede, entra num canto, sai no outro. Mas Deus está aqui, ó, de cima do labirinto. E Ele não é só o El Elyon, Ele também é o Adonai, o mestre. Então Ele pode falar para você assim: não, cara, por aí não, por aqui, vem cá, vou te guiar, vou te conduzir. Você entende, irmão? El Roi, o Deus que vê, nada está oculto diante dos olhos de Deus, irmão. Deus sabe de onde a gente veio. A gente está aqui sentado com essa cara de crente. Deus sabe onde a gente estava, fazendo o quê, irmão? Não dá para fingir nada de Deus. Ele é o El Roi, o Deus que vê. É o Shaddai, Deus todo-poderoso. Não é que Deus tem poder, irmão. Deus tem todo o poder. Ele é onipotente. Você lembra, a gente falou aqui. É o Olam, Deus eterno. Deus eterno. Deus não está limitado ao tempo como nós estamos. O tempo como nós o conhecemos, o Cronos, é um tempo que a gente controla, é um tempo que a gente manipula. Deus é Senhor sobre o tempo, Deus está sobre o tempo. O que isso significa, irmão? Isso significa que Deus pode mover as peças no tabuleiro no tempo em que Ele quiser. Então aquilo que poderia levar uma semana para acontecer na sua vida, Deus pode resolver em 1 hora. Aquilo que levaria 10 anos, Deus pode resolver em 1 ano. Aquilo que levaria 20, Deus pode resolver em 1 semana e meia. Ele está sobre o tempo. Ele é o Deus eterno. Jeová Jireh, Deus provedor. Olha aí, irmão. Não sei nem falar, né? Você sabe que nosso Deus, Ele é o nosso provedor. Jeová Nissi, Senhor é nossa bandeira. Jeová Shalom, Senhor é a nossa paz. Senhor é a nossa paz. Uau! Irmão, você fizer esse exercício todo dia de manhã, respirar fundo, que você sentar na cama, senta na cama e respira fundo. O Espírito de Deus está em mim, eu tenho paz. Esses dias um irmão me procurou e falou assim: mas eu não tenho paz, está acontecendo isso, aquilo, eu não tenho paz. Peraí, você nasceu de novo? Você é um crente em Cristo Jesus, você tem o Espírito Santo. Você não se sente em paz, mas não quer dizer que você não tem paz. Você tem paz. O que está baixa é a sua consciência da paz que habita em você. Por que a nossa consciência muitas vezes baixa sobre a paz, sobre o amor, Por quê? Porque nós estamos um tanto quanto distantes do Logos, Jesus, a palavra. Por isso a importância de você colocar a palavra para dentro, irmão. Yahvé Sabaoth, Senhor dos exércitos, Ele é aquele que luta as nossas guerras conosco. Ele luta as nossas guerras conosco, aleluia. Nós não estamos sozinhos, irmão. Yahvé Makadeshem, o Senhor que os santifica, Ele nos santifica. Ele elimina as impurezas, o que é sujo, o que não condiz com a sua vontade, com o seu propósito para nós. Basta apenas que você diga: Senhor, o meu coração é teu, a minha vida é tua, tudo em mim te pertence. Limpa a minha vida, santifica a minha vida. Amém, irmão? Às vezes a gente fica, lutando contra a nossa natureza carnal, a nossa vontade que é uma coisa. A palavra diz que a gente não pode querer aquilo que a gente quer, e a gente fica, irmão, na força do seu braço você não vai conseguir nunca. Por isso que eu digo para você: nunca, jamais, em tempo algum, flerte com o pecado, porque a sua natureza carnal vai empurrar você para lá. Você sentiu a atração, a sedução do pecado? Senhor, me santifica, santifica a minha mente, santifica o meu sentir, santifica o meu falar, porque eu sou teu, eu não quero errar contra ti, eu não quero pecar contra ti.
Mas a gente vai flertando, de repente caiu, está lá dentro do pecado. Yahvé, o Senhor é o meu pastor, Ele me dá alimento, Ele cuida de mim, Ele guia a minha vida, tem pastos verdejantes para mim. Yahvé tzedekenu, o Senhor é nossa justiça. Irmão, fica tranquilo, não precisa correr para fazer justiça com as próprias mãos, não precisa correr para fazer justiça própria. Jesus é a sua justiça, amém? Ele é a sua justiça. Ele não só é justiça de Deus, no sentido de que Ele é aquele que nos justifica diante de Deus, mas Ele também é aquele que faz justiça aos filhos de Deus. Yahvé é o Molá, o Senhor Deus, nossa recompensa. Yahvé Naqué é o Senhor que fere. Yahvé Chamá, o Senhor está ali. Yahvé Rafá, o Senhor que sara. Salmo 103 diz: eu sou aquele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Então, irmão, tudo que Deus faz é para revelar o seu caráter, e em tudo que Ele faz, o seu caráter é ali revelado. Toda a manifestação do seu poder é para revelar o seu caráter. Toda a sua relação com o seu povo é para que o conheçam como Ele é. Amém, irmão? Não dá para viver com uma caricatura de Deus, não dá para viver com um Deus que me disseram que é assim ou que é assado. Ele quer se mostrar, se revelar a mim como Ele é. O seu agir na minha vida e na sua vida é para mostrar quem Ele é. Há outros nomes de Deus revelados em Jesus no Novo Testamento e que também expressam o caráter de Deus. E conhecê-los nos dá a capacidade de discernir o agir de Deus quando reconhecemos sua pessoa naquilo que Ele é e faz. De repente você não vai guardar todos esses nomes que eu mencionei aqui, irmão, mas se você estiver exposto à palavra sistematicamente, recebendo a palavra e a revelação de quem Jesus é pela palavra, você vai saber discernir o agir de Deus. Você vai saber o que vem de Deus para você ou não. Então a segunda coisa que a gente precisa saber é que tudo que Deus faz é para revelar quem Ele é e é para revelar o que Ele sente. Então se algo está acontecendo na sua vida, você precisa discernir se isso é o agir de Deus ou não. Isso está revelando o caráter de Deus a você? Isso está revelando o sentimento de Deus por você? Se sim, maravilha, irmão. Então aguente firme, porque Ele está aí com você. Você não está sozinho. Mas se não, você precisa entender se a sua demanda agora é sabedoria e inteligência espiritual, ou se a sua demanda agora é a autoridade e poder do nome de Jesus para bloquear o avanço das trevas contra a sua vida. Mas o que não pode é você ficar de braço cruzado, inerte, passivo, vendo as coisas acontecerem, sabe, sem se posicionar, sem se mexer. Essa é a segunda coisa que a gente precisa saber. E a terceira coisa que a gente precisa saber para discernir o agir de Deus é que Ele é imutável. Ele não muda. Deus não é instável como nós, que muitas vezes comprometemos os nossos valores e princípios por causa daquilo que nós sentimos, por causa daquilo que nós queremos. Ele é imutável no que Ele pensa, Ele é imutável no que Ele sente, Ele é imutável no que Ele faz. Em Malaquias 3,6 nós lemos: eu, o Senhor, não mudo. Estava bom, né? Estava bom. Eu, o Senhor, não mudo. Mas o escritor aos Hebreus também vai dizer no capítulo 3, versículo 8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Ele não muda, aleluia. Isso significa que os princípios que regem o agir de Deus nunca mudarão, porque a sua palavra não muda, o seu caráter não muda, o seu agir permanece o mesmo. Desde todos os tempos, em todas as gerações, Deus sempre age pelo mesmo padrão, Deus sempre age pelos mesmos princípios, porque Ele não muda. Amém, irmão? Muitas vezes os princípios estão lá, os valores estão lá, e o que muda é a cor do negócio, o que muda é a textura do negócio, mas o princípio é o mesmo. Se a gente não souber disso, a gente não consegue discernir quando é Deus agindo, quando não é Deus agindo, o que é Deus falando, o que não é Deus falando, e a gente fica confuso, e a gente precisa de conselho com o pastor, de conselho com os irmãos mais maduros na fé. A gente vem para a corrente de oração, a gente não sabe o que faz, a gente puxa o cabelo para cima.
Você precisa aprender a discernir o agir de Deus na sua vida, irmão. Amém? Primeiro, tudo que ele faz, faz dentro dos limites da sua palavra. Segundo, tudo que ele faz é para expressar quem ele é e o que ele sente. Terceiro, ele não muda. Tem muita instabilidade aqui. De uma hora de um jeito, outra hora de outra. Opa, eu preciso acender o alerta, porque talvez isso não seja de Deus. Ou talvez seja algo para o qual você precisa de mais sabedoria. Mas você precisa estar atento e orar e buscar o Senhor. Então, por que é importante termos estes parâmetros para discernir o agir de Deus? Porque todos nós somos tentados a considerar de modo equivocado a soberania de Deus, acreditando que tudo o que acontece e o que nos acontece é a vontade de Deus. E não poderia haver um pensamento mais tolo do que este, irmão. Porque nem tudo que Deus permite, Deus quer. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, que Deus tem uma vontade para nós. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sabe, então a gente não está vivendo aí ao sabor do vento e as coisas vão acontecendo, uma hora acontecem umas coisas boas, outra hora acontecem coisas ruins, e é isso mesmo, vamos vivendo para ver o que a vida vai nos trazer. Com o vento que sopra sobre nós, não, irmão. Deus tem uma vontade para nós. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A pergunta é, nós conhecemos a sua vontade? E aí, quando nós não conhecemos a sua vontade, nós jogamos tudo na conta dele. Aconteceu uma coisa boa, graças a Deus. Aconteceu uma coisa ruim, Deus sabe o que está fazendo. Não é? Deus escreve certo por linhas tortas. Aconteceu uma coisa muito boa, glória a Deus. Aconteceu uma tragédia, Deus está enviando juízo. Deus está querendo dizer alguma coisa. Deus pode enviar juízo, ele é onipotente, mas nem tudo que acontece é juízo de Deus, irmão. Nem tudo que acontece de ruim é juízo de Deus. A questão é, nós sabemos discernir a sua vontade? Nós conhecemos a sua vontade? Porque isso me dá segurança, sim ou não? Isso me dá estabilidade. Então se eu vou de um lado para o outro, sabe, se eu sou sacudido o tempo todo pelos ventos de doutrina, pelo que as pessoas dizem, pelo que está rolando, pelo que é moda, sabe, mas eu fico firme na palavra, eu sei qual é a vontade de Deus para mim. Porque a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Eu tenho a sua palavra entesourada no meu coração. Eu sei. Nada me confunde. Você entende, irmão? Nada me rouba a paz. Nada me deixa assim, desbaratado. Então a gente não pode pensar de maneira equivocada a soberania de Deus. Porque Deus é soberano, Ele faz o que Ele quer. Então é bom, é de Deus. É ruim, é de Deus também. Não, irmão. Nós não podemos ser preguiçosos nesse sentido, entende? Espera aí, o que está acontecendo? Deixa eu fazer uma leitura, deixa eu pensar, deixa eu analisar, deixa eu olhar a palavra de Deus e ver o que ela me diz sobre isso. Precisamos urgentemente da maturidade que nos leva a observar o que acontece e nos acontece à luz da palavra de Deus para saber se é Ele quem está agindo ou se estamos confundidos por nossas emoções e razões não bíblicas. Muitas vezes, ou mesmo estamos sob ataque das trevas. Às vezes você quer tanto uma coisa, que assim, nada vai te convencer que aquilo não é de Deus. É ou não é? Você quer tanto negócio, você fala assim, não, Deus vai falar comigo, Deus vai me dar uma palavra. Você faz uma roleta russa com a Bíblia, você acha um versículo que não tem nada a ver, mas você vai fazer aquele versículo encaixar no que você quer. Você entende isso que eu estou falando, irmão? É que nem você fala assim, agora eu quero comprar um Honda Civic branco, porque eu vi, é muito legal. Você sai na rua, você só vê Honda Civic branco, é ou não é? Todos os carros que eu tive foram assim, eu quero ter carro tal, eu quero ter um carro tal agora. Eu saía na rua, só via aquele carro. Então, muitas vezes, as nossas emoções, os nossos sentimentos não bíblicos nos empurram para um lugar de engano, onde nós acreditamos que, porque nós queremos muito, só pode ser de Deus. Porque eu quero muito, esse negócio só pode ser de Deus, entendeu? Mas, o sábio Salomão disse, olha, o coração do homem é enganoso. Não dá para confiar cegamente nas emoções que
nas emoções pelas quais nós somos acometidos muitas vezes. Não é? Paulo disse, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. A vista, ela diz respeito àquilo que os meus olhos naturais veem, àquilo que eu sinto. A fé diz respeito àquilo que Deus diz. Então eu não vivo dirigido e regido pelo que eu sinto. Porque, irmão, se o irmão... Você entendeu, irmão? Não é essa... Sabe, irmão, a gente precisa entender que o Evangelho de Jesus, ele é, assim, um negócio... Vamos viver o Evangelho? Vamos viver o Evangelho ou não vamos? Não é esse oba-oba, não é, sabe, tudo que as pessoas dizem, você engole, você pega. Esses dias eu estava conversando com a Erika, eu fico preocupado às vezes. Porque hoje, com a globalização e com a acessibilidade que as pessoas têm a todo tipo de informação por meio da internet, você ouve a minha pregação aqui hoje, no domingo, à noite, e até o domingo você já deve ter ouvido, se você gosta disso, né? Até o domingo que vem, você já deve ter ouvido 15 pregações de 15 pregadores diferentes. Aí eu te pergunto, quem é que está falando ao seu coração? Ah, então eu tenho que ouvir só você, Daniel? Claro que não. Você pode ouvir quem você quiser. Mas quem está falando ao seu coração? Porque se você tem um pastor e esse pastor está ministrando o seu coração, aí na terça-feira você ouve um pastor da internet, um pregador da internet dizendo uma coisa completamente diferente do que eu disse para você no domingo, você vai estar agora numa sinuca de bico, você vai acreditar em quem? Então eu falei para ela assim, cara, estou preocupado, será que isso é assim mesmo? As pessoas estão dando... Porque senão, irmão, a gente confunde a coisa toda nesse balaio, e aí vira esse negócio. As pessoas vêm para a igreja para receber uma mensagem e cantar uma canção, mas não é isso. A igreja não é um lugar para onde eu vou aos fins de semana. A igreja é uma família a qual eu pertenço. Amém? E toda família, ela é guiada por um cabeça. Toda família, ela tem uma liderança. Amém, irmão? Se você é de família patriarcal, a liderança da sua família sempre foi do seu pai. Se você é de família matriarcal, a liderança da sua família sempre foi da sua mãe. Mas o fato é que toda família tem uma liderança. E se somos uma família de Deus, se somos a família de Deus e uma família de fé local, precisamos entender que há uma liderança sobre essa família. Deus está liderando o seu rebanho por meu intermédio. Amém? Então você confia nisso ou não? Então a gente precisa entender, irmão. A gente precisa entender que o Evangelho não é, muitas vezes, não é o que muitas vezes nós ouvimos e vemos aí na internet, nos YouTube da vida aí, não. Não é não, irmão. Não é não. Vamos para cá? Vamos vir para cá? Amém? Está comigo aí, irmão? Vamos vir para cá, porque aqui não falha. Deus disse, eu, o Senhor, seu Deus, não mudo. Então está aqui, está aqui. Vamos ser literalistas naquilo em que devemos ser e vamos ser fiéis ao Senhor por meio do que Ele nos ensina nas Escrituras. Deus está agindo na terra e em nós, e Ele quer agir através de nós, e por isso devemos conhecer a sua mente, o seu coração, para discernir aquilo que Ele faz, nos alinharmos a Ele naquilo que Ele faz e cooperar com Ele no que Ele está fazendo. Só assim seremos capazes de viver em paz com Deus e conosco mesmo, ainda que o mundo à nossa volta esteja a desmoronar. A única coisa que te dá paz para você viver os seus dias, paz interior e paz com Deus, irmão, a única coisa é conhecer a vontade de Deus, é discernir o agir de Deus. Amém? Porque se eu sei que Ele é minha justiça, quando eu estou sendo injustiçado, eu fico em paz. Eu fico em paz, Ele é minha justiça. Eu não preciso me defender. Eu não preciso fazer justiça própria. Ele é a minha justiça. Amém? Então eu não vou para o pau com ninguém, eu não vou brigar com ninguém, eu não vou... Estou de boa. Ele é a minha justiça. Entendeu? Então quando me maltratam, quando falam mal de mim, eu não me ofendo. Por quê? Porque Jesus já disse, há mais de 2000 anos atrás, Jesus disse que seria assim, olha, vão perseguir vocês, vão maldizer vocês, vão encarcerar vocês por causa do meu nome, mas fiquem firmes, Jesus disse. Entende, irmão? Então eu não tenho direito de me ofender quando fala mal de mim. Por quê? Porque Jesus já me disse que seria assim, isso aconteceria. Eu não sou regido pelo que as pessoas dizem de mim, eu sou regido pelo que o meu Criador diz de mim. Amém?
Então fico em paz na minha identidade espiritual, fico em paz em quem Ele é. A única maneira de você viver em paz consigo mesmo e com Deus nesse mundo, irmão, é conhecendo a sua vontade. Amém? Por fim, veja comigo Tiago capítulo 1. Veja o que diz a epístola de Tiago, no capítulo 1. Chegou lá? Amém, irmão? Tiago 1, 16 e 17. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Acho que foi o tom de voz. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Uau! Que revelação, irmão, por quê? Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. Você lembra da criação, irmão? E viu Deus que era bom, 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 e viu Deus que era muito bom. Tudo que Deus faz é bom, irmão. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Ainda que a nossa percepção imediata queira nos dizer que isso não é verdade, isso não parece bom, mas se eu sei que vem de Deus, eu alegro o meu coração, porque eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Isso é fé de verdade. Tudo que Deus faz é bom, ainda que nos digam que não é. Ih, rapaz, Lucas, isso é mó furado, Lucas. Não vai por aí não. Cara, você tá louco, velho. Lembra, João? Você tá maluco. Você ficou doido. Ih, será que eu tô maluco mesmo? Não, claro que não. Eu sei qual é a vontade do meu Deus para mim. Eu conheço a sua palavra. Eu ando com Ele. Eu falo a Ele, Ele fala a mim. Estamos juntos na jornada. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem dele. Tudo que Deus faz é bom, mesmo que não sejamos capazes de compreender isto no exato momento em que as coisas acontecem. Tudo que Deus faz é bom porque Ele é bom e não muda para sempre. Uau! Tudo que Deus faz é bom e para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz: Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Irmão, definitivamente, isso não quer dizer que nós não enfrentaremos lutas, que nós não guerrearemos guerras, não quer dizer que nós não estaremos eventualmente dentro de circunstâncias complicadas na vida, circunstâncias que não queríamos estar. Não, definitivamente, Jesus disse: no mundo tereis aflições. Mas o versículo não termina aí, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus nos manda animar, irmão? Porque a vitória de Jesus foi pela ação poderosa do Espírito Santo. Foi o Espírito de Jesus, ou o Espírito de Deus, que ressurgiu Jesus dos mortos. E o que ele diz para nós, o que ele quer dizer para nós quando ele diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele quer dizer para nós: olha, o mesmo Espírito que me ressurgiu dos mortos é o Espírito que eu vou soprar em vocês. E assim como eu ressurgi dos mortos, vocês também vencerão todas as coisas. Amém, irmão? Particularmente, nas últimas semanas eu andei bem preocupado, assim, sabe? Porque muitas coisas estão sendo ditas na internet, sabe? Pessoas criticando o que está sendo cunhado como como teologia do bem-estar, teologia da paz, sabe? Como se fosse um pecado pregar isso que eu estou dizendo. Como se fosse errado, porque a gente não deve inflar o ego das pessoas. Não, eu estaria inflando o ego das pessoas se eu dissesse: olha, não, vamos lá, são tudo flores. Vamos viver, joga tudo para o alto, Jesus é bom, a graça está aí, maravilha.
Pelo contrário, irmão. Irmão, nós é pavuna. Eu moro aqui, irmão, eu sei como é que a vida é difícil. A vida é difícil, a vida é selva. Mas Jesus disse, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Eu não sei onde é que os caras encontram um fundamento bíblico para dizer que não. Que a gente não deve pregar isso, que eu não sei. De coração, não sei. Porque eu encontro tantas passagens bíblicas que me falam que a vontade de Deus é me prosperar, é me dar vida abundante, é me dar paz, é me dar alegria. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis. Irmão, sei o que é perder um pai, sei o que é perder um irmão, sei o que é perder um filho, sei o que é ficar duro, sei o que é dever, irmão. Já passei por ventos, muitos ventos nessa vida. Muitos ventos nessa vida. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus que nos amou. Ou eu acredito nisso, ou eu não acredito em nada. Você entendeu? Mas o fato, diga comigo, fato é, para discernir o agir de Deus e viver em paz, você primeiro precisa saber que Ele só age nos limites da sua palavra. Segundo, você precisa saber que tudo que Ele faz é para revelar o seu caráter. E terceiro, você precisa saber que Ele não muda. Ah, mas Deus está de mau humor, acho que Deus não vai me ouvir dessa vez. Não, Deus não muda. Deus não muda. Amém? Ministério de Louvor, vem para cá. Para que serve essa mensagem? Para que serve essa reflexão? Para que amanhã, segunda-feira, você desperte o seu dia atento. Eu agora posso discernir se o que está acontecendo na minha vida é o agir de Deus ou não. E agora eu posso me posicionar. Agora eu posso escolher bem os meus comportamentos, as minhas ações, decisões. Você entendeu isso? Amanhã, irmão. Amanhã vão acontecer coisas na sua vida. Não precisa nem esperar muito. De repente, até hoje mesmo aconteça, não sei. Mas é certo que amanhã vão acontecer coisas na sua vida. Você vai falar assim, isso é de Deus ou não? É Deus que está agindo ou não? Não sei. Irmão, é justo, é legítimo. Isso deve ser assim no reino de Deus. Devemos ter mentores, conselheiros, pessoas que nos instruam, que orem por nós, que nos ajudem a tomar decisões. Eu tenho muitos mentores. Sabe, mas a Bíblia também diz, em 1 Coríntios capítulo 2, que o homem espiritual, quem é o homem espiritual? O homem espiritual é quem nasceu de novo, é o homem que nasceu de novo. Quem creu em Jesus, recebeu o Espírito Santo, esse é o homem espiritual. O homem espiritual, exatamente porque tem o Espírito Santo, ele discerne bem todas as coisas. É o que está escrito lá. Ele, irmão, você não entendeu? Ele discerne bem todas as coisas. Por quê? Aí Paulo vai dizer no final do texto, porque nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo não é uma mentalidade. A mente de Cristo é uma pessoa. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem conhece todas as coisas sobre Deus. E Ele habita em mim. E se aquele que conhece todas as coisas sobre Deus habita em mim, todo conhecimento sobre Deus também habita em mim. Mas não em mim, não na minha carne, não nas minhas emoções, não na minha intelectualidade. No Espírito de Deus que em mim habita. Então o meu trabalho é só esse. Espírito de Deus me revela a vontade do meu Pai. Meu trabalho é só esse. Espírito de Deus me revela a vontade do meu Pai. Me revele a vontade do meu Pai. Me revele a vontade do meu Pai. E você vai pegando os sinais, você vai juntando as peças, você vai percebendo como o jogo vai se desenhando no tabuleiro, e você vai entendendo, isso é vontade de Deus. Pô, isso é de Deus pra mim, que legal. Vou seguir aqui adiante, é de Deus. Opa, isso aqui não é de Deus não. Isso aqui Deus não está agindo nesse negócio não. Você entende, irmão? E aí você vai vivendo a sua vida, vai vencendo, vai entrando pelas portas que Deus abre, vai recusando as portas que Deus fecha. Porque o mesmo Deus que abre portas é o Deus que fecha portas. Você concorda comigo? E muitos de nós estamos batendo nas portas, batendo em portas que Deus já fechou. Mas a gente, porque não sabe discernir a vontade de Deus, a gente acha que a porta está fechada porque o mundo está conspirando contra a gente. Não, foi Deus que fechou aquela porta.
Mas para entender isso, a gente precisa entender a Deus, entender a vontade de Deus, conhecer a palavra de Deus, nos relacionarmos com a palavra de Deus, com Jesus, o Logos, a palavra de Deus. Jesus não é só o Logos, Jesus, ele também é a graça e a verdade. Amém, irmão? Então, se de tudo que eu falei, essa mensagem vai estar lá no nosso canal do YouTube, você vai poder assistir ela quantas vezes você quiser. Mas se de tudo que eu falei você não guardou nada, guarde só uma coisa, irmão. A partir de hoje, você lembra que a gente está num ano de expansão, né? Amém? A partir de hoje, para que você seja expandido em todas as áreas da sua vida, aprenda a discernir a vontade de Deus pelo conhecimento da sua palavra. A palavra de Deus é suficiente, porque Jesus é suficiente. Jesus é a palavra é Jesus. Amém? Você precisa disso. Eu preciso disso. Nós precisamos disso como igreja. Não dá mais para entrar em situações complicadas na vida só porque a gente não discerniu a vontade de Deus. É tempo de viver perdido, irmão. Pior do que morrer perdendo o tempo de viver. Que você morreu, acabou. Mas quando você perde o tempo de viver, você está vivendo morto, mas não te avisaram. Aí você chega lá na frente e diz assim: como eu queria voltar atrás para fazer diferente. Não dá mais, acabou. O tempo não volta. Aí você quer imprimir um ritmo diferente dali para frente, mas não é a mesma coisa, entendeu, irmão? Então nós não podemos perder o tempo de viver. Precisamos aprender hoje a discernir a vontade de Deus. Precisamos ir à palavra. Amém? Sabe, um conselho de pastor, um conselho do seu pastor para você. Um conselho do seu pastor para você. Veja quantas mensagens você quiser no YouTube. Assista todos os pregadores que você quiser no YouTube. Mas por favor, não engula tudo que você está comendo, porque nem tudo que você está comendo é alimento. Uma saladinha bem feita, um filé de frango grelhado é um alimento? É um ótimo alimento, não é? Para o corpo. Hambúrguer é alimento para o corpo? Não, hambúrguer é porcaria, não te alimenta nada. Só faz dano para o teu corpo. Entretanto, os dois tipos de comida você come pela boca. As duas coisas entram na sua boca. Então, eu não estou dizendo por aí, eu não estou dizendo que o que estão pregando por aí é porcaria, é hambúrguer, é McDonald's. Não estou dizendo isso não, irmão. Tem muita coisa boa, eu assisto muitas pregações no YouTube. Tem muita coisa boa rolando por aí. Mas você precisa aprender a discernir a vontade de Deus, irmão. Porque se você não sabe discernir a vontade de Deus, você começa a engolir um monte de porcaria achando que você está sendo alimentado e não está. Então, um conselho do seu pastor para você: assista quantos pregadores você quiser, mas aprenda a discernir a vontade de Deus para não trocar gato por lebre, para não engolir porcaria achando que você está sendo alimentado. Amém? E uma coisa que eu quero dizer para você também, por favor, sabe, uma condição elementar para você ser membro de uma família de fé. Escute isso aqui, isso é importante. Uma condição elementar para você ser membro de uma família de fé não é se o ministério infantil é legal para o seu filho. Isso é bom, isso é bom. Central Kids é maravilhosa. Não é se o louvor é legal, isso é bom. Pô, você tem uma experiência na adoração muito boa. Mas uma condição elementar para você ser membro de uma família de fé é entender e concordar com a teologia básica que essa igreja prega. Você entendeu? Porque não adianta você ficar aqui ouvindo o que eu estou falando e não concordando com o que eu estou falando, sabe? E uma hora você vai começar a se inflar, vai começar a falar com as pessoas que não, mas essa mensagem que ele prega não é boa, isso, aquilo, outro. Então, se você não concorda com a teologia de uma igreja, irmão, você não é proibido de sair dela, você não é obrigado a ficar nela. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante que você ouça, que você não só escute, mas é importante que você ouça o que é pregado aqui, irmão. Amém? Ouça o que é pregado aqui. Sabe, não é só sentar aqui, receber a palavra e ir embora. Não, pega isso aí, começa a analisar isso, começa a ver como é que você vai colocar isso na tua vida, começa a ver, a pensar como você vai praticar isso daqui para frente. Amém? Amém, igreja? Discernir a vontade de Deus é essencial para viver em paz consigo mesmo, para viver em paz com Deus e para viver em paz nos nossos relacionamentos. Amém? Discernir a vontade de Deus. Então amanhã, quando você estiver na luta e essa pergunta subir à tua mente, isso é de Deus ou não é de Deus? Você já sabe.
Eu já tenho os parâmetros para saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Primeiro, ele só age de acordo com a palavra. Segundo, ele só age para revelar quem ele é. Terceiro, ele não muda. Então, se está na palavra, muito bem, é de Deus. Se revela o caráter de Deus, aí pega, porque você precisa conhecer o caráter de Deus. Como é que você conhece o caráter de Deus? Pela palavra. Então, se revela o caráter de Deus, muito bom, Deus está agindo. Agora, se dá uma confusão danada, se eu não sei, opa, você tem que começar a orar. Eu só orar para ver se esse negócio é de Deus mesmo ou não. Amém? Discernindo a vontade de Deus. Ou melhor, discernindo o agir de Deus. Discernindo o agir de Deus. Você precisa aprender a discernir o agir de Deus. Amém, igreja? Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. Deus é bom demais. E Ele, por que Ele é maravilhoso e bom demais? Porque Ele nos dá tudo o que precisamos para uma vida plena e abundante nele. Tudo o que precisamos. Então creia nisso. Você tem tudo o que você precisa para uma vida plena e abundante no Senhor. Amém? Se você crê e concorda com essa palavra, diga glória a Deus. Muito bom.